Hoje a palestra vai ser sobre progressão do espírito, que a gente fala de progressão, né? O que é progresso? Muitas vezes a gente só pensa no progresso pessoal, progresso material, né? Mas tem vários progressos acontecendo. Se nós pararmos para pensar, há 500 anos atrás, o Brasil era mato puro. Toda mata, 500 anos só. E hoje nós temos cidades enormes, aeroportos, nós temos um monte de estradas cortando todo esse país. Isso em 500 anos de progresso. É um absurdo. Aí a gente vai falar assim, mas 500 anos é muito. Não, não é muito, é pouco, muito pouco. E nesse pouco, o mato virou essa selva de pedra que nós moramos. Agora, você vai falar, mas isso aí foi no mundo inteiro. Será? Na África foi assim? Alguns países árabes foram assim? Não, alguns progrediram. Outros mantiveram praticamente como há 500 anos atrás. E por que eu estou comentando isso? Porque a gente pode perceber que até o ser humano também é assim, que alguns progrediram, evoluíram, ou materialmente, ou intelectualmente, moralmente, espiritualmente, mas alguns parece que ainda estão no tempo das cavernas, né? A gente fala assim, mas por quê? Bom, o primeiro passo é o entendimento. Então a gente tem que entender que uma coisa que nós somos não é um ser humano. Nós não somos ser humano. Outro, nós não somos matéria. Nós somos espírito. Então quando a gente fala o livro dos espíritos, a gente fala o livro de nós. Né? E por que a gente às vezes fala assim, meu espírito é muito arredio, meu espírito, né? Aquele fulano tem um espírito indomável, né? Ninguém tem espírito. Nós não possuímos o espírito. Nós somos o espírito. Então, uma forma da gente enganar a gente mesmo é falar com uma terceira pessoa, o espírito de uma terceira pessoa. Não. A primeira pessoa é o espírito. Então, por que a gente não evolui? Porque realmente aí a gente esquece que é espírito e coloca a culpa no espírito. O espírito que não evolui não somos nós. O espírito que é difícil não somos nós. Naquela forma da gente sempre desassociar o espírito da gente. É importante a gente sempre pensar, eu sou o espírito. Quando eu estou lendo lá, o espírito, não, eu sou o espírito. A gente deixar de pensar o humano, ou a pessoa, o indivíduo, o ser, não, é o espírito, sou eu que estou lá. Então essa é a primeira parte que a gente sempre tem que aprender. E a outra também, a gente fala assim, nós somos encarnados. Ouvi um palestrante falando uma coisa, eu achei engraçado, mas depois eu falei, sabe que ele está certo? Ele falou que atestado de óbito não devia ser chamado atestado de óbito, devia ser passaporte de regresso para o seu lar. Porque o nosso lar, né, é espiritual. Então nós estamos aqui de passagem. Quando ele falou isso, eu falei, realmente, vai colocar lá passaporte de regresso ao seu mundo, a sua nação de origem, né? Então, quando a gente está aqui na Terra, vivendo esses momentos aqui, passando por ele, a gente fala, como é que isso aí tudo começou? Né? Então, Terezinha deu uma palestra semana passada, falou, né, que nós nascemos, somos criados, né, por Deus, com muito amor. O Espírito é criado. Só que ele vem como? Totalmente desprovido de tudo, né? Então, a gente fala, normalmente a gente fala assim, ele nasceu simples, foi criado simples e ignorante. Bom, mas simples, o que esse simples quer dizer? Bom, ele nasceu puro, sem nada, sem esse
não tinha um enfeite, não tinha uma formação, não tinha nada, era simples. Quando a gente vai comprar um negócio e fala, eu quero puro, no estado, né, puro, quer dizer, não tem gosto, não tem. Então nasceu assim, só tem o amor de Deus ali. Ignorante, não é que ele era bruto, nem estúpido, não, é que não tinha conhecimento nenhum. Então, como fala o pessoal, né, é um livro sem para ser preenchido. Bom, e aí, quando a gente lê o Livro dos Espíritos, da pergunta 114 ao 127, ele faz, Kardec faz uma série de perguntas e acabam respondendo todos com, os espíritos respondem com uma facilidade tremenda. Por quê? Até eu pensei, puxa, é tão simples pensar assim, né? Mas será que é simples? Bom, por quê? E quando a gente começa a verificar o que acontece quando a gente nasce como espírito. Nós somos todos iguais. Mas todos iguais mesmo? Nascemos simples e ignorantes? Ah, então, se somos todos iguais, Jesus Cristo também nasceu simples e ignorante? Sim, nasceu simples e ignorante. Mas quanto tempo faz? Bilhões de anos? Trilhões de anos? Não sei. E quanto tempo faz que nós estamos na Terra, vivendo, reencarnando? Não sei, sabemos. Talvez bilhões de anos. Quando falamos, foi o Espírito que começou a modificar. Então não foi feito um espírito mau ou bom. Foi feito todo mundo igual, cada um com a sua missão. E como é que nós começamos a modificar? Tem uma coisa que Deus deu para nós, que chama-se livre-arbítrio. Quando a gente tem o livre-arbítrio, quem é o responsável por tudo que acontece? Somos nós. Quando a gente vem para a Terra, e o livre-arbítrio é dado, é uma responsabilidade. Porque para Deus seria fácil, olha, você vai ficar todo dia plantando amora, você vai ficar todo dia regando as flores, você, pronto, estava resolvido o problema. Então a gente já tinha, né, a sua meta, a sua vida para toda a eternidade ali, plantando amora ou regando uma planta. Não, nós tivemos livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio que faz com que a gente aprenda, que a gente evolua, que a gente progride. Mesma coisa quando vieram os portugueses para cá. Quando vieram os portugueses, vieram para o Brasil, eles vieram aqui, mas vieram os melhores de Portugal ou vieram os piores de Portugal? Foram os degregados, a maioria, né? Mas só aconteceu no Brasil, também na Austrália. A Austrália era um lugar onde se colocava os bandidos, prisioneiros, mandavam para a Austrália. A Inglaterra fazia isso. Aqui o Suriname era uma colônia penal, né? A Guiana inglesa, francesa, a inglesa também, mas a francesa, vinha todos os presos lá vinham parar aqui. Por quê? Era a forma deles se livrarem das pessoas que não estavam de acordo na sociedade. Só que isso resolve o problema? Não, né? A gente continua do mesmo jeito. Agora, quando nós fomos evoluindo aos poucos, fomos errando, fomos acertando. Aí teve alguns que pararam para pensar, olha, puxa, cada vez que eu erro, mais eu sofro, mais eu tenho dificuldade. Aí ele levou isso para outra encarnação. Ele começou a melhorar, espiritualmente e moralmente. E começou também a melhorar materialmente. Ele começou a fazer casas, não ficou mais morando dentro de uma caverna. Ele foi crescendo, então ele foi também tendo a parte intelectual de conhecimento melhorando. Então, na realidade, não é só a parte moral, intelectual, espiritual, é um conjunto. Esse conjunto faz a evolução.
Porque senão seria fácil, vamos ficar só na parte moral e pronto. Mas tem que plantar, tem que cuidar, tem que, né? A gente tem que fazer todo um trabalho para melhorar. Então, quando Deus colocou, ele não falou assim, vocês vão ter que ficar aí e virar santo. Não tem nada disso. Nós não viemos aqui para ser santo, não. Nós viemos aqui para evoluir, para crescer. Porque, o que eu falei no início, que o Brasil era mato. Hoje tem uma cidade enorme, tem cidades enormes, tem estrada. Foi Deus que criou ou foram os co-criadores que Ele colocou aqui? Então nós somos co-criadores. Deus colocou aqui para a gente criar também. Todos esses desafios é para evoluir, tanto desafios morais, intelectuais e materiais. São nossas evoluções, desafios sociais. Então nós vamos encontrar muitos desafios. Esse desafio a gente vai ter que usar o nosso livre-arbítrio para enfrentar. Tem uma história que a maioria já conhece, a história chama-se A Cruz Pesada. Imaginemos que todo mundo tem uma cruz para carregar. E essa cruz é pesada, então está todo mundo carregando essa cruz. De repente um fala assim, puxa, eu vou dar uma cortadinha nessa cruz, né? Aí corta, aí o outro fala, pô, se ele cortou, eu também corto, né? E aí um vai, corta, aí o outro fala, não, eu quero minha cruz original, do jeito que ela vou carregar. Merece estar pesado, vou levar. E começa aquele tumulto, vai. E por que eles estão carregando a cruz? Porque eles sabem que eles vão ter que carregar essa cruz até uma ponte, e nessa ponte eles vão atravessar, cada um vai ter uma ponte, e essa ponte eles vão atravessar para o outro lado. E do outro lado vai ter um lugar muito, muito melhor. E aí eles falam, puxa, tem que carregar a ponte, tem que chegar lá com a cruz, não entra na ponte. Eles continuam o caminho. Ao chegar lá na ponte, cada um vê o nome do pai, essa é a minha ponte. E entra com a ponte com a cruz. Ao chegar no meio da ponte, tem um vão. E não tem nada. Aí todo mundo já percebe, é a cruz que serve aqui. Aí, aqueles que não cortaram, colocam a cruz, conseguem ultrapassar. E aqueles que cortaram? Não conseguem. No momento que ele não consegue, o que acontece? Ele volta novamente para o ponto de origem. Só que ele volta para o ponto de origem e recebe uma cruz mais pesada. E o pior, além de receber a cruz pesada, ele não vai lembrar nada da caminhada que ele fez anteriormente. Essa história é bem parecida, né, com o que o Espiritismo nos ensina. Que a gente tem que carregar cada um nossa cruz, evitar cortar, evitar, sabe? Às vezes eu paro para pensar, penso assim, puxa, quantas vezes eu quis facilitar a vida e encurtei minha cruz, né? E depois, todo dia a gente está tendo que chegar numa ponte e não vai chegar porque nós cortamos um pedacinho da nossa cruz. É a mensagem dessa história. É importante que a gente pare para pensar nisso, porque nós vamos ter que sempre recomeçar, isso no dia a dia. Quantas vezes nós recomeçamos uma coisa que nós não acabamos, né? Não terminamos, e tem que recomeçar, porque nós erramos. Temos que recomeçar porque erramos. Temos que recomeçar porque erramos. Agora, há várias encarnações, nós vamos ter que fazer isso. Nós vamos passar por várias encarnações, e cada encarnação nós vamos melhorar. Como diz o Espírito, ninguém vai retroagir, ninguém vai voltar novamente e aprender. O que aprendeu já está nosso. O que a gente não aprendeu direito, ainda tem que passar por vários estágios, várias encarnações. E será que Deus não para assim para pensar, fala, puxa, aquele está errando tanto, né?
até ele chegar lá, uma eternidade, né? Mas ele vai dar uma ajuda? Não. Ele vai fazer a mesma coisa que faz com todo mundo. Nós vamos seguir, aprender pela dor. E como é esse aprendizado pela dor? Todo dia nós sofremos um pouco, né, com nossos erros. Agora, imagina com um erro na encarnação, ter que voltar, né, no início da origem, lá onde nós pegamos a cruz, e pegar uma cruz mais pesada. Esse objetivo que a gente quer é, que a gente chama, né, chegar em plena felicidade. E o que é essa plena felicidade? É a perfeitibilidade, né? Não é perfeição, porque perfeição, dentro do possível, né? A gente vai se aperfeiçoando. Então, nós vamos ter espíritos mais evoluídos, espíritos que estão já numa escala bem maior. A gente conhece vários, né? A gente sempre está aqui citando vários. E aqui também, na rua, há pouco tempo, encarnou Chico Xavier, né? Que é um espírito, nós temos espírito na Terra que a gente fica amado, Teresa de Calcutá, se devotou. Então, como é que a gente reconhece um espírito bom? Quando ele se preocupa com o próximo, além dele. Quando nós nos preocupamos com o próximo, além de nós mesmos, aí nós podemos falar, nós estamos evoluindo. E hoje o que a gente percebe aí com políticos, com pessoas, com indivíduos, com a rede, né? Pessoas se preocupando com ela. Ela não está falando assim, não, isso aqui é melhor para o país, porque o país um todo vai melhorar. Não, ela está preocupando com o emprego dela, que ela ganhava tanto, e com essa nova política ela não vai ganhar tanto. Quer dizer, mas isso aqui vai melhorar para todos, não interessa, meu pirão primeiro, né? Então eles acabam atacando até pessoas de bem, né? Pessoas que estão bem intencionadas, porque ela pensa nela, meu pirão primeiro. Nós vamos estar sempre assim, vendo coisas erradas. E como é que a gente lida com isso? A gente lida da seguinte forma: com uma única coisa, servindo de exemplo. A gente pode mudar os outros? Não. Ninguém muda ninguém. Nós, pelo nosso exemplo, a gente pode mudar as pessoas. Se eu vejo uma pessoa fazendo uma coisa boa, eu conheço vários aqui que fazem coisas boas, eu fico feliz. Mas ele está dando o exemplo, pondo na prática. E como aqueles espíritos que começaram ignorantes, simples e ignorantes, evoluíram. Como que Jesus evoluiu? Ele errou também. Ele fez coisas erradas. Mas ele foi olhando quem fazia as coisas certas. Ele foi seguindo o exemplo de quem fazia o bem, que fazia o amor. Quando, por várias encarnações, ele foi... Hoje, ele é o exemplo. O maior exemplo nosso, né? Quando ele veio para a Terra, serviu de exemplo. Então nós temos que pensar assim, sempre. Quem é o nosso exemplo? Jesus. Sem ele, o que nós estaríamos ainda? No tempo dos romanos lá matando, sacrificando gente com os leões, fazendo barbáries. Ainda estamos, né? Mas quem segue a sua palavra, o seu exemplo, acaba não só crescendo moralmente, mas espiritualmente. Então, a evolução espiritual é simplesmente a gente crescer intelectualmente, espiritualmente e até materialmente. Porque a gente fala assim, mas material... Não. O material é a maior prova que nós temos. Porque quando a gente não sabe lidar com a matéria, a parte moral, a parte espiritual, cai. A gente vê aí todo dia pessoas tendo posse, né? E abusando
e metendo praticamente coisas que a gente fica, são aberrações, né, absurdas. Ele fala assim, poxa, o fulano ganha tanto dinheiro, tem tudo, fazendo isso, né? Maltratando pessoas, não sendo exemplo, né? Mas por quê? Porque ele está passando pelo teste da prova material, ter e saber lidar. E tem outros que têm a parte material muito boa, tá? E fazem coisas assim que você fala, nossa, aquele camarada é legal. Então, não existe a outra diferença que não é o exemplo. Então, se a gente seguir como exemplo, sempre o que Jesus deixou, a gente acaba tendo essa evolução, esse progresso, né, espiritual que a gente prega. Lógico que vai demorar para a gente ser perfeito. Talvez alguns milhares de encarnações futuras, mas começamos hoje e vamos continuar. Obrigado.